bem-vindos ao curso básico de Espiritismo que a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal está a disponibilizar. Este curso é completamente gratuito, compõe-se de 11 cadernos e vamos fazer agora um caderno introdutório que vai lançar as linhas de força sobre esta temática. Vamos então, antes disso, começar por explicar que o Espiritismo não é uma profissão, não é um meio de vida. É coisa de tempos livres pós-profissionais. E, portanto, é importante perceber também que os espíritas, que o sejam, não é que se digam que são, não põem anúncios nos jornais, não prometem curas, nem cobram. É a atividade indesejada de venda de favores divinos, bênçãos, cargos religiosos, promessas de prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, etc., em troca de dinheiro. Num centro espírita ou numa associação espírita, nem o exercício da mediunidade, nem o atendimento, nem a palestra, nem passes, etc., podem ser pretexto para cobrar ou aceitar ofertas. Então, os itens que este curso vai abordar ao longo destas sessões é obviamente uma pergunta óbvia: o que é o Espiritismo? No segundo caderno, a temática é doutrina espírita, ciência, filosofia e moral. No terceiro caderno, falaremos do Espiritismo e das doutrinas espiritualistas. Quarto caderno, Deus, Espírito e Matéria. No caderno 5, vamos falar do mundo dos espíritos. Que tipo de espíritos se comunicam através da sensibilidade mediúnica dos médiuns? Capítulo 6, pluralidade das existências. Por outras palavras, vidas sucessivas, reencarnação. Caderno 7, transmigrações progressivas, pluralidade dos mundos habitados. Caderno 8, as leis morais, primeira parte. Caderno 9, as leis morais, segunda parte. Caderno 10º e último, das esperanças e consolações, segundo o próprio índice do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Neste caderno inicial, vamos contar um caso que recolhemos de experiências próximas da morte, ou experiências. Vamos dar um tópicozinho sobre transcomunicação instrumental. Iremos partilhar um caso que recolhemos também de evidência, muito interessante, e vamos dar o azimuth sobre qual o contributo do Espiritismo ou doutrina espírita sobre estas áreas. Então, experiências de quase morte. Vemos ali um quadro de século XV, XVI, salvo erro, Jerônimo Bosch, que antecipa o fenómeno das mortes aparentes, experiências de quase morte e experiências próximas da morte. Quer dizer tudo a mesma coisa. No fundo, até já existem livros best-seller publicados sobre isso, nomeadamente nos Estados Unidos. Um dos mais conhecidos, traduzido e publicado cá em Portugal, é o do Dr. Raymond Moody Jr., Vida após a Vida, Life After Life. Um outro livro muito conhecido, este passado só com crianças e escrito por um pediatra norte-americano, Dr. Melvin Morse, que não está publicado em Portugal, também foi best-seller nos Estados Unidos, conta também casos de crianças que aparentemente estariam clinicamente mortas e afinal saíram do corpo e descreveram depois aquilo que se passou, aquilo a que assistiram e que se pode confirmar. Pelo corpo físico não teriam condições de descrever isso. Então, no fundo, dadas como mortas clinicamente, estas pessoas acabam por voltar ao seu corpo físico e relatam aquilo que viram, que sentiram, enquanto estavam nesse estado fora do corpo. Usaremos as siglas EPM, a experiência próxima da morte, ou experiências de quase morte, EQM. E milhares de pessoas em todo o mundo, de todas as idades, de todas as profissões, já passaram por isto. Então, este caso era contado num dos grandes hospitais da cidade do Porto, há cerca de 20 anos, nas sessões de voluntariado. O médico pediu anonimato, portanto nós não vamos identificar,
mas contamos o caso. Isto passa-se numa altura ao fim do dia, em que ele, depois de jantar, ia dar uma palestra num determinado sítio na cidade do Porto, em Portugal, e é chamado pelos filhos desta senhora para uma urgência. Então, antes de ir para a palestra, passa pela casa deles. E ele descreve-nos: a senhora estava na cama de olhos fechados, aparentemente sem respirar. Auscultei-a. Pareceu-me ainda haver sons cardíacos. Verifiquei que a pele da doente ainda estava quente. Se tivesse morrido, teria sido há pouco tempo. Examinada a senhora moribunda, o médico dá-lhe algum açúcar. Não tinha açúcar injetável, portanto pediu mesmo aos filhos para ir à cozinha buscar um bocado de açúcar, daquele que se deita no café, que era o que tinha. Tentou ministrar-lhe pela boca, sem grande esperança. Passou uma receita para aviarem e sai então para o compromisso que tinha em mente. Volta 2 horas depois, convencido que virá assinar o óbito. No entanto, à porta, estranha a alegria dos filhos da doente e depois vê-a sentada, bem disposta, e diz-lhe o médico, com que então está bastante melhor. E ela diz-lhe: estou melhor do que quando o senhor doutor cá veio. E ele achou aquilo um disparate e diz-lhe: exatamente, mas a senhora não se recorda de eu cá ter vindo. Ela diz: eu vi-o entrar aqui. E ele diz: não pode, porque a senhora, no estado em que estava, num coma profundo, olhos fechados, era impossível ver-me. A senhora insiste: eu vi-o, não tenho dúvidas de que foi o senhor doutor que veio cá. Ele diz: não pode ser. Então ela olha para mim, quanto ao médico, e perante o espanto da família diz-me: pois vou contar-lhe uma coisa que não era para lhe contar. Eu hoje morri. Morri e apercebi-me de uma luz brilhantíssima que nunca tinha visto. Passou-se entre mim e a luz tudo o que eu vivi, desde criança, quando eu era jovem, coisas de que nunca mais me lembrei. Vi-as com muita clareza e sem poder modificá-las. O bem que fiz era mais forte do que os erros que cometi. Essa luz, que é que eu hei de chamar-lhe? Dava-me alento. Estava tão feliz. Vejo vir ao meu encontro os meus pais, meus irmãos já falecidos, outros familiares, vizinhos, amigos, vinham em trajes resplandecentes abraçar-me. Ao mesmo tempo, via a minha família aqui junto do meu corpo. Nisso, vejo entrar o senhor doutor. O médico ficou perplexo. No entanto, estes casos são muito conhecidos. Inclusivamente, são investigados. As técnicas de reanimação modernas fizeram com que estes casos se tornassem mais frequentes, provavelmente. Kenneth Ring, professor de Psicologia da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, traçou as fases típicas deste fenómeno. Ele diz que os pacientes nestas situações, que pode ser num acidente de aviação, na estrada, pode ser situações de guerra, como aconteceu no Vietnã e noutros sítios, na guerra no ultramar, em Portugal também, pode ser numa operação que corre mal num hospital, podem ser múltiplas situações. Então as fases serão sensação de uma paz, de uma serenidade imensas, de muita tranquilidade. Depois, a saída do corpo físico, em que são espectadores de uma cena em que veem o seu próprio corpo e todo o ambiente à volta. Há também uma sensação de flutuar associada à ideia de passar num túnel escuro. Nem sempre acontece, mas em muitos casos acontece um encontro com o que dizem ser um ser de luz, uma luz que não fere a vista, que faz sentir o seu amor incondicional e que comunica com as pessoas nessa situação. Os ateus encaram a luz como um ser de bondade e sabedoria. Os religiosos atribuem-lhe nomes como Deus, Jesus, Maria, depende. Por vezes o ser de luz leva essas pessoas fora do corpo a sítios em que vêm edifícios bonitos, com jardins, onde encontram por vezes pessoas conhecidas e desconhecidas
numa situação de um bem-estar muito grande, como se fosse o paraíso total. Nos casos de suicídio, não é isto que acontece. Nada que se pareça com isto. E é assim, nós começamos a pensar que, afinal, os 5 sentidos que temos configurados neste diapositivo, o sabor, a visão, o tato, a audição, o olfato, afinal não são tão completos nem tão fantásticos como nós estamos habituados a pensar. Se calhar são muito incompletos, são muito imperfeitos. Há muitos mundos invisíveis no dia-a-dia com que lidamos sem dar por isso, e não é por isso que eles deixam de existir. Nesta altura, à sua volta e à minha volta, estão a passar montes de ondas hertzianas. Há raios cósmicos, há montes de energias a passar à nossa volta e nós não damos por nada disso. No entanto, se tivermos um rádio e procurarmos uma sintonia, encontramos a audição de algo que está aqui a passar e que de outra forma não tínhamos forma de saber. Aquele preceito que nós temos dentro de nós, não vejo, não existe. Afinal, é um disparate de todo o tamanho. Temos que ter alguma abertura de espírito. Há uma questão interessante sobre este inventor, o Hertz, que é um alemão, que nasceu em 22 de fevereiro de 1857 e partiu em 1 de janeiro de 1894. Cientista, inventor, e foi a primeira pessoa a emitir e receber ondas de rádio. Daí o nome de ondas hertzianas para a televisão, por meio aéreo, não é? Para a rádio, etc. Na altura, quando ele descobriu este fenómeno, ele desabafou. Bem, o fenómeno existe, mas não serve para nada. É incrível como pessoas geniais conseguem dizer disparates tamanhos. E, por outro lado, pessoas perfeitamente ignorantes, por vezes, muitas vezes sem querer, também dizem coisas fantásticas. Rádio, TV, centenas de aplicações tecnológicas à base da transmissão de ondas hertzianas rodam negócios de milhões todos os dias pelo planeta. Na falta de aparelhos capazes de tornar perceptível a presença de seres extrafísicos, de espíritos desencarnados, por exemplo, será possível pensar que haja pessoas com alguma faculdade, alguma sensibilidade específica, que consigam ser intermediárias dos seus sentimentos e ideias desses seres extrafísicos? Por que não? Envolve-nos um mundo energético pulsante e conseguimos já captá-lo na mais recente história da humanidade com alguns aparelhos. É o caso dos raios-x, os infravermelhos, os ultravioleta, ultrassons, raios cósmicos e outros que tais. A natureza já faz isso há muito tempo. Morcegos, golfinhos, baleias, cetáceos em geral, têm a chamada ecolocalização para conseguirem navegar em águas muito opacas, para conseguirem ver peixes de que se alimentam, como as solhas e linguados, enterrados na areia, perfeitamente miméticos, através da ecolocalização, que é a base dos ultrassons, conseguem localizá-los com essa percepção fora do comum. Portanto, nada de novo no horizonte. A vida microscópica, que hoje sabemos ser determinante para a nossa saúde ou para a nossa doença, também era desconhecida até inícios do século XVII. Um holandês, o Leeuwenhoek, que viveu entre 1632 e 1723, inventou o primeiro microscópio óptico, muito rudimentar face aos que existem hoje.
Mas um micromundo, até então ignorado, embora atuante, começou a revelar-se. Se sairmos do microcosmo e passarmos para o macrocosmo, para o mundo das galáxias, nós encontramos uma ferramenta, o telescópio, que também nos revela coisas que a nossa vista nunca chegaria lá. Portanto, aquela ideia que nós temos de que nós vemos, nós ouvimos, existe, o que não vemos, não ouvimos, não existe, é um perfeito disparate. Que mundos não existem para nós alcançarmos sem nós sabermos. Esta situação da transcomunicação instrumental é interessante se nós formos a registros históricos que sacam do arquivo este senhor, o Jorgensen, um artista sueco ligado ao cinema e à pintura, que também fazia filmagens e gravações. Uma vez foi para um bosque da sua quinta, que era morada, em 12 de junho de 1959. Com 56 anos, ele tinha em mente gravar a sonoridade de um bosque. As aves, as brisas, o abanar dos ramos. Deixou um gravador de bobinas a rolar, a gravar. Foi-se embora para que o som fosse natural, a sua presença não incomodasse os sons da natureza, ou quem os produz, as aves, etc. Deixou a gravação a decorrer e, passado uma hora ou duas, voltou a recolhê-la. Quando foi ouvir as bobinas, reparou que havia vozes de pessoas. Achou estranho, pensou que alguém teria entrado no perímetro. Mas era improvável. De alguma forma, aquilo lançava alguma desconfiança. Então voltou a repetir a experiência. E, inesperadamente, num registro de áudio, houve uma voz familiar, numa segunda experiência, que diz assim: Friedel, estás a ouvir-me? É a tua mãe. Friedel era o diminutivo usado pela sua falecida mãe. A partir daí, Jorgensen dedicou-se ao estudo de vozes eletrónicas, gravadas diretamente através de aparelhos de rádio dessintonizados, e publicou livros sobre isso. A ideia de ter aparelhos a gravar as atuações espirituais, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, é interessante porque sempre se achou, já há muito tempo, que os médiuns poderiam de alguma forma interferir na mensagem, na comunicação da mensagem. Se fosse um aparelho seria neutro, era a mensagem pura e dura. No entanto, estes fenómenos não pedem licença para aparecer, parecem. Recolhemos um caso também nos arredores da cidade do Porto, em Portugal, há uns anos, muito interessante e que será partilhado por muita gente que tem receio de os contar. Pediu-me também anonimato. Este caso é interessante porque reflete, não há mediunidade educada ali, é espontânea, reflete a perplexidade de alguém que tem esta percepção espiritual e no consultório vê o pai desencarnado do médico que foi consultar. E o filho consegue confirmar dados que esta senhora de maneira nenhuma os conseguiria ter sabido, não é? Então a história que ela conta para o gravador é assim: fui ao consultório médico para falar com o doutor, porque queria ainda ir ao salão de cabeleireira atender 2 clientes. Cheguei. Perguntei se o médico iria demorar a atender-me, porque ela viu o consultório cheio de gente. E dizem-lhe na altura que só tem uma pessoa para ser atendida pelo médico. Mas ela olhava para a sala de espera e via várias pessoas. E a preocupação dela, conta, era o emprego. Uma senhora levantou-se, que era a única com corpo físico que lá estava, e diz-lhe: eu dou-lhe a minha vez. Quando entra, coloca ao médico a situação: senhor doutor, continuo louca. Fiz os tratamentos, perguntei, dizem que na sala só tem uma pessoa à espera e eu vejo em redor várias que estão para ser atendidas. O médico levanta-se, abre a porta do consultório, olha e diz: só está uma pessoa para ser atendida. Ela conta: fiquei profundamente triste.
O médico começava a preparar os papéis e vi de repente entrar do lado da porta um senhor de cabelos brancos, com um ar fino, distinto. E ao olhar para ele, achei-o tão parecido com o médico que olhei para um e olhei para o outro. E disse para consigo: são tão parecidos, têm traços tão semelhantes entre si. Disse ao médico: senhor doutor, fui louca lá fora e continuo louca cá dentro, porque agora vai a entrar um senhor de cabelos brancos, muito fino, e é parecido com o seu doutor. O médico parou, perguntou: como está vestido? Fato cinzento com risca branca. E ele, entretanto, faz assim um gesto, vejo o colete e digo: tem uma risca maior, não corresponde à risca de fora. As riscas são iguais, mas mais longas, não são exatamente as mesmas. E o médico foi empalidecendo. Traz também uma gravata do casamento, fez questão de o afirmar, a entidade. Parece de cetim, uma gravata bonita. E o médico pergunta: consegue ver-lhe as mãos? E ela diz: não, não consigo. Vejo só o tronco até ao começo da calça, mas não vejo mais nada. E ele diz: não consegue ver as mãos? Não, assim não consigo. E o senhor, o espírito, entretanto põe uma mão pousada sobre o outro braço. A entrevistada fez o gesto, como se estivesse assim com os braços dobrados. O médico insiste: tem alguma coisa nas mãos? Sim, não tem os 2 dedos pequenos de uma das mãos. Mas não tem mesmo, frisou ele. Não, não tem. E tem um bocadinho mais cortado na mão. Mas verifique bem, por favor, não tem? Não, e acho que foi num acidente. Tinha os dedos, mas agora não tem. O médico ficou constrangido. Então, senhor doutor, diz ela, estou mesmo maluca. E ele diz: não, não está. Não tenho resposta para isso. Mas efetivamente louca não está. Porque essa pessoa é o meu pai, que faleceu há pouco tempo e teve um acidente um tempo antes do falecimento dele. Eu fiquei assim, diz ela, na gravação. Então o que é que se passa? Estas e outras manifestações espontâneas da mediunidade deixam as pessoas com quem ocorre uma situação incómoda. Sabem o que lhes acontece, mas fazem perguntas. Estarei louco? Com quem poderei falar sobre isto e ser compreendido, não ser rejeitado ou etiquetado de louco, não é? Complicado. Então, o Espiritismo lida com essas situações com normalidade. Sabe que existem realidades muito para além dos nossos 5 sentidos e consegue-se lidar com as faculdades que temos de uma forma educada e compensadora, não é? De forma a controlá-las e a termos uma vida normal. Ou seja, ensina a conviver com os fenómenos mediúnicos de uma forma construtiva. A mediunidade pode aparecer na infância, pode aparecer em adulto, não depende de graus académicos, nem sequer é exclusiva do movimento espírita. Portanto, aparece em qualquer sítio. E não tem que ser traumática, se for compreendida e educada. É por isso que se deve falar não tanto de desenvolvimento, mas sim de educação da mediunidade. Foi-nos perguntado então, uma coisa deste género. Então, se eu vejo coisas que os outros não veem, eu não sou doente, não tenho que ser internada num hospício? E nós dizemos, é evidente que não. Já houve muita gente que se aproximou desta filosofia, através de uma associação espírita, foi atendida fraternalmente, foi-lhe explicado o que poderia estar-se a passar com essas pessoas, elas começaram a estudar-se a si próprias, a perceber melhor o que é que acontecia com elas e passaram a ter uma vida normal. Nesse caso, o que nós recomendamos é que, se não tem nenhuma informação, procure o site da ADEP e vai encontrar aí assim uma secção em que pode colocar-nos a sua questão por e-mail, nós responderemos rapidamente, em questão de dias,
E pode também encontrar no site uma data de associações espíritas, nós não conhecemos todas, com as moradas e os contactos, e quem sabe, perto da sua região, não fica uma dessas e pode procurar alguém com quem conversar sobre esse assunto. Isso não exclui a hipótese de estar à vontade para falar connosco sobre isso. São normais as faculdades mediúnicas, são perfeitamente normais, precisam é de ser equilibradas e educadas para que a pessoa possa ter uma vida normal.